Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros que estão aí estudando, se preparando para a gloriosa PMCE. Vamos dar início aqui no meu canal, parceria aí com o Tático Concurso, no curso completo de legislação. Ou seja, nós vamos começar com o Estatuto, depois Código Disciplinar e depois CGD. As questões lá, acho que todo mundo as que faltavam corrigir, todo mundo já sabe quais são as questões, já baixaram as provas antigas e já resolveram. Vamos começar a videoaula aí. Peço que siga a gente no Instagram, Tático Concurso Oficial, @MichelSimplício11 e se inscreva aqui nesse canal do YouTube aqui, super, hiper aleatório. Começando aqui pelo primeiro artigo, né, do Estatuto, que é o artigo 1º, que traz o objetivo da lei, o objeto da lei, qual é o objeto do Estatuto, o que é que o Estatuto trata. Então, basicamente, deixa eu pegar aqui a canetinha, sempre esqueço. Canetinha vermelha. Então, basicamente, o Estatuto, Lei 13.000, 729 de 2006, trata do Estatuto dos Militares Estaduais e regula a situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos militares estaduais. Lógico, todo mundo sabe, várias questões nos simulados, nos grupos, o pessoal cria desse artigo aqui, mudando palavra estadual por federal, mudando lei por decreto e assim vai. Mas temos um macete para você lembrar na hora de sua prova. É o velho macete do SD pode. Tá aqui, SD pode. Lembre-se, SD pode. O que é que o Estatuto regula? SD pode. Que ele regula a situação. Onde é que a situação está? Quais são a situação dos militares? Vamos ver mais lá na frente, mas são os inativos e os ativos. Vamos ver daqui a pouco. Os direitos, artigo 52, as prerrogativas, artigo 69, se não me engano, prerrogativas. Pessoal, não acho não que eu estou me acostumando com essa mesa digitalizadora aqui. Estou me acostumando. Obrigações e os deveres. Eu quero que os senhores prestem bastante atenção que nas obrigações e nos deveres, o Estatuto traz já a previsão que o Código Disciplinar cuidará mais especificamente dessa disciplina. O Estatuto traz essa divisão, essa previsão e essas duas instituições, essas duas circunstâncias, iremos estudar mais dedicadamente lá no Código Disciplinar quando chegarmos a ela. Então, esta lei é o Estatuto, veja, é o Estatuto do Militar, é uma lei que não diz o que é, não classifica transgressão, não diz como será apurada a responsabilidade administrativa disciplinar, mas é uma lei declaratória, é uma lei que prevê as instituições da polícia. Ela vai dizer, esta lei vai dizer quem é que está ativo, quem é que está inativo, a situação, vai dizer quais são os direitos dos militares, aqueles direitos que estão previstos lá no artigo 52, as prerrogativas, vai dizer quais são as prerrogativas, as obrigações, os deveres, inclusive prevendo o Código Disciplinar, que embora seja anterior, a lei do Código seja anterior ao do Estatuto, está previsto, o Estatuto está de certa forma legitimando o Código Disciplinar. Então aqui, esse artigo 1º é a forma geral. Ele já dá pra gente a ideia do que vai se tratar. Ó, vamos tratar da situação, nós vamos dizer para vocês aqui quem são ativos, quem é inativo. Nós vamos dizer quais são os direitos que os militares têm, PMs e BMs, quais são as prerrogativas, quais são suas obrigações, quais são seus deveres. Conseguiram entender? Lembre da sigla SD POD, que essa lei não caiu ainda nos concursos de 2008 para cá. Esse artigo, embora caia em simulado, caia nos grupos aí do WhatsApp, quando na minha sala de aula eu coloco questões disso aí nas questões, e eu inclusive fiz uma questão dessa aí para os senhores. Professor SD de Souza 2020 aí. Vamos lá, a questão que eu criei. O Estatuto dos Militares do Ceará regula expressamente a situação, os direitos, prerrogativos, deveres e as obrigações dos militares estaduais. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Que meu estudo é pouco, ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio que meu estudo é pouco. Mas vocês vão considerar. Regula, tá aqui, ó. Regula. Regula o quê? Expressamente. O que porra é expressamente, de Souza? Tá escrito. Tá lá escrito que regula a situação,
que regula os direitos, que regula as prerrogativas, que regula os deveres, que regula as obrigações dos militares estaduais. Vamos mudar aqui a canetinha aqui, caixa de fósforo. Então, questão correta, lá é previsto no artigo 1º. Outra questão é, o Estatuto regula de maneira expressa a responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais do Ceará. Quando a gente fala em responsabilidade administrativa e disciplinar dos militares estaduais, de certa forma, lembremos de quê? De obrigações e lembramos também dos deveres. Quebrou as obrigações, quebrou os deveres, vai ensejar na responsabilidade administrativa e disciplinar. Mas o Estatuto, ele legisla de forma expressa sobre isso. Como será essa responsabilidade administrativa e disciplinar? Como será apurada? Quais os mecanismos? Não regula. Para isso, nós temos a Lei 13.407 de 2003, que institui o Código Disciplinar dos Militares Estaduais. Colocar PM, BM, CE. Questão errada por causa disso. Artigo 2º. Eu quero que os senhores tenham entendido o artigo 1º, viu? Comentem aí nos comentários aí qualquer dúvida. Artigo 2º. São militares estaduais do Ceará os membros das corporações militares do Estado, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinadas ao governador do Estado e vinculadas operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, tendo as seguintes missões fundamentais. As missões fundamentais nós vamos comentar mais para frente, mas vamos destrinchar aqui o caput desse artigo. Primeira coisa que ele diz, quem são os militares estaduais? A primeira pergunta. Militares estaduais. Quem são? Ele diz, os membros das corporações militares do Estado, certo? Os membros das corporações militares do Estado. E quais são as corporações, professor? PMCE e Corpo de Bombeiros Militares do Ceará. Os membros delas, os membros dessas duas, são chamados de militares estaduais. Militares estaduais. Essas duas, deixa eu trocar aqui a cor aqui. Pegar o roxinho. Essas duas instituições aqui, essas duas corporações, elas são organizadas, são baseadas, lastreadas na hierarquia e na disciplina. Quando eu falo de hierarquia, disciplina e base, eu vou fazer aqui um parênteses e eu só fazer o seguinte. Alguém se lembra? Eu posso fazer isso na sala de aula. Alguém se lembra? Quando a gente vê aqueles desenhos históricos da Grécia. Vamos lembrar aqui de Sansão e Dalila. Sansão já está cego, foi capturado pelos filisteus. Dalila passou, deu um ombro arma em Sansão, Dalila, e ele está lá amarrado nos pilastros lá de um dos templos ou alguma coisa filisteu. Ele está lá amarrado, já cego, sem cabelo, nada. Sansão está lá. Lembra que na história bíblica diz que Sansão pede forças a Deus e ele consegue empurrar e derrubar essas duas pilastras, que era a base do templo onde ele estava. Pois quando ele derruba a base, o que acontece? Vem ao chão, o teto, tudo vem ao chão e desmorona. Por mesma coisa é a polícia. A polícia, ela é fundada, não só a polícia, o corpo bombeiro. Eu falo polícia porque eu sou policial e porque o concurso é para PMCE. Mas as corporações militares. Imagine que aqui são as corporações militares. PM e BM. Elas estão em cima, baseadas, fundadas na hierarquia e na disciplina. Que quando uma dessas pilastras elas são violadas, interrompidas, e isso aqui entenda a sanção como transgressor, o militar transgressor, que vai responder, né? Logicamente. Ele fere imediatamente, ele põe em risco a estrutura das corporações militares. Por isso que tem muito oficial nos cursos de formação ANAES que diz que a hierarquia e a disciplina, no dia que acabar com uma das duas, a polícia morre.
A polícia se acaba no dia que acabar com a hierarquia e a disciplina. E ele tem razão. Não estou falando do lado do militarismo, mas todas as instituições têm suas hierarquias e disciplina. Na polícia é mais forte, no bombeiro é mais forte. Então, hierarquia e disciplina são a base institucional. Quando você vê a palavra aqui, base, você vai lembrar das colunas lá que Sansão empurrou, base, que dá sustentação à corporação militares. E ele diz também, deixa eu trocar a cor novamente aqui desse pincel, para ficar até a Jzinha aqui. Tá esse verde escuro. E ele diz também que essas instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina são forças auxiliares e reservas do Exército. Vou botar aqui do EB. E eu vou até grifar. Vou grifar aqui, porque muitas questões, pessoal, quando a gente está resolvendo nos grupos, traz essa primeira parte do dia e diz forças auxiliares e reserva das forças armadas. E o aluno, na pressa, na ânsia de responder, marca errado, marca certo. Nós somos forças auxiliares e reservas do Exército, que das forças armadas é uma força. Se eu aqui exemplificar aqui do lado. Nós temos as forças armadas. E nas forças armadas nós temos o Exército Brasileiro. Nós temos a Marinha e nós temos a Aeronáutica. Essas três compõem as Forças Armadas. Nós somos subordinados somente a essa. Então se atente. E outra coisa, somos subordinados ao governador do estado e vinculados operacionalmente, vou até marcar essa parte aqui, e vinculados operacionalmente à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS. Nós somos subordinados ao órgão, não ao cargo. Preste atenção. Nós somos subordinados ao governador do estado e vinculados operacionalmente à secretaria. Pessoal, se colocar lá secretário, eu marcaria como errado. Porque, embora na prática nós somos, sim, vinculados ao secretário de Segurança Pública, o nosso texto de lei diz que nós somos vinculados operacionalmente à secretaria, que é órgão. Secretário é cargo. Secretaria é órgão. Nós somos vinculados operacionalmente ao órgão Secretaria do Estado. Deixa eu pegar a volta aqui a caneta de novo. Mudar a cor, quando eu mudei a cor. Nós somos vinculados operacionalmente à Secretaria. E essa vinculação operacional não diz respeito à subordinação igual nós somos ao governador, mas sim no tocante a planejamento de operações, a estatística. É mais relacionado a isso que a Secretaria. A Secretaria ela pega os dados, homicídio, crimes letais intencionais, roubos, furtos, elas montam as estatísticas e vê onde está precisando de policiamento. Ah, na área X teve tantos roubos, precisamos melhorar aqui o policiamento, que a P é comandante dessa área, aí manda a determinação para o comandante daquela área, ele vai reforçar o policiamento naquela área. É mais ou menos esse tipo, é nessa ideia que é a vinculação. Conseguiram entender? Acho que tem uma questãozinha sobre isso, tem. As corporações militares do Estado do Ceará são instituições organizadas com base na hierarquia e patriotismo. Já vimos aí que se encontra-se errada porque é hierarquia e disciplina são as bases institucionais da PMCE e BMCE. São militares estaduais do Ceará os membros da Polícia Militar e corpos de bombeiros militares. Questão correta. Nós temos as corporações. As corporações é a PMCE e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. E os seus membros são denominados de militares estaduais, ou seja, quem pertence a um desses duas corporações estaduais. Portanto, questão correta. Agora nós vamos para as missões fundamentais da polícia. A polícia militar, ela tem 5 missões fundamentais.
5 missões fundamentais. Qual é a primeira, professor? Exercer a polícia ostensiva. Então temos aqui polícia ostensiva. O que significa, professor? A polícia ostensiva é a polícia fardada, é a polícia que você vê. Que o cidadão vê e logo identifica. É a polícia que você vê e logo identifica, porque está fardado, porque tem a viatura caracterizada, está com arma exposta. Isso é a polícia ostensiva. Nós temos a segunda missão fundamental da polícia, que é preservar a ordem pública. Preservar a ordem pública. Preservar a ordem pública, proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio e garantir os poderes constituídos. Aqui ainda são outras missões. Preservar a ordem pública. Como é que preserva a ordem pública? Através do policiamento ostensivo. Se antecipar o cometimento do delito. É manter a tranquilidade na cidade, é manter a tranquilidade na sociedade, a normalidade das coisas, o pleno funcionamento das coisas. Ordem pública, as instituições estão funcionando perfeitamente, a escola está abrindo, o fórum está funcionando, a faculdade está funcionando, os mercantis estão abrindo, os hospitais, os postos de saúde estão funcionando perfeitamente. Então, quando está assim, é porque a ordem pública está mantida. Lógico, vai ter alguns crimes, vai ter alguns delitos, porque não existe 100% de ordem pública. Mas temos que manter o ideal. Então, através do policiamento ostensivo, a viaturazinha ali passando no seu bairro, que muitas vezes você diz, olha aí, ó, só passeando na viatura, só no ar-condicionado, não fazem nada. Pois é, aquela frase não fazem nada, quando um mala está prestes a assaltar um cidadão, começa a ver a viatura, a ideia é que a presença da viatura faça com que o meliante desista da sua ação criminosa, da sua ação delituosa. Então, essa é a ideia de preservar a ordem pública, essa é a ideia de polícia ostensiva. Nós temos a terceira missão fundamental, que é proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Eu vou proteger a incolumidade, eu vou garantir, a polícia militar vai garantir que a incolumidade, que a pessoa se mantenha com a sua perfeita integridade física e moral. E o seu patrimônio mantenha-se preservado. Mas como? Com ações preventivas que novamente se ligam, está intrinsecamente ligada à polícia ostensiva. É dessa maneira que a polícia militar consegue cumprir a sua missão de proteger a incolumidade da pessoa e do patrimônio público. E do seu patrimônio, lógico. Faço aqui uma ressalva. QAP, porque a missão dos bombeiros, essa missão fundamental em específico é bem parecida com a missão dos bombeiros, que diz que a proteção da pessoa e do patrimônio, objetivando a incolumidade em situações de risco, infortúnio ou em calamidade. Ou seja, para os bombeiros, ele vai garantir a incolumidade da pessoa e do patrimônio depois que a merda ocorreu, depois que já está numa situação de risco, no infortúnio, numa calamidade. A PM, ela tem que garantir essa incolumidade da pessoa e do patrimônio, ou seja, garantir, não pode deixar que ocorra. O bombeiro é quando ocorreu alguma situação que não tem nada a ver com crime, algum desastre, alguma situação de risco. A polícia é no seu dia a dia patrulhando, tem que garantir a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Nós temos a quarta missão fundamental, que é garantir os poderes constituídos. Garantir os poderes constituídos. Professor, quem são esses poderes constituídos? Executivo, legislativo e judiciário. Pode prestar atenção que se você for no fórum, você vai ver lá uns policiais militares fardados de serviço. Se você for na Assembleia Legislativa, vai ter lá policiais e bombeiros militares. Se você for no Executivo, lá no Palácio da Abolição, vai ter policiais militares. Ah, professor, isso é só o desvio de função, é usando os militares como seguranças particulares? Não, é uma missão nossa, é uma missão da Polícia Militar do Ceará. Garantir os poderes constituídos e cumprir as requisições emanadas de qualquer destes poderes.
Para o Poder Executivo existe a Casa Militar, existe um batalhão próprio para garantir os poderes. E existe na Polícia Militar um batalhão próprio. Então a Polícia Militar tem a função de garantir os poderes, tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, em âmbito estadual, preste atenção nisso, e cumprir as requisições emanadas de qualquer um destes. Cumprir é uma missão fundamental nossa. Essas são as atribuições previstas na nossa legislação para a Polícia Militar. E tem outra, atividade de polícia judiciária, militar, estadual, relativa aos crimes militares definidos em lei e inerentes a seus integrantes. O que é isso aqui, professor? Um policial militar pratica um crime militar e ele vai ser julgado. Vai ser julgado pela justiça comum? Não, ele não vai ser julgado pela justiça comum. Ele vai ser julgado pela justiça militar estadual. Se o crime dele for um crime militar próprio, vai lá para os conselhos de justiça. Lembra do artigo 51? Primeira instância, juiz de direito e conselho de justiça. Segunda instância, tribunal de justiça. No juiz de direito são crimes militares contra civis e atos contra atos disciplinares. E no conselho de justiça são os demais crimes militares, que são os crimes militares próprios. E só quem pode cometer é o militar. Então ele cometeu um crime desse, um abandono de posto. E ele vai ser julgado na primeira instância pelo conselho de justiça, composto lá de 5 juízes. O juiz presidente e um desses juízes, que será o presidente, é um juiz de direito. Os outros 4 são oficiais do último posto, coronéis, que no período que estiverem ocupando a função de magistrados, não estão sujeitos ao Código Disciplinar e exercem a função do juiz. Então, nesse caso, a Polícia Militar está agindo, está fazendo uma função atípica, que é a função de polícia judiciária, que é investigar o crime, processar e punir, se for o caso. Essas são as 5 missões fundamentais. Não, acho que eu não vou falar do bombeiro aqui, para não confundir muito, mas os senhores precisam ler essa parte em casa para massificar. Vamos de questões sem questão. Constitui missão fundamental da PMCE exercer a atividade de polícia judiciária militar estadual. Tá certo. Questão correta. Aí a 5ª missão fundamental, tanto da PM quanto da BM, inerente ao crime militares cometido contra os seus integrantes. Vamos para o artigo 3º, para as situações especiais. Para as situações em si, lembrado do artigo 1º, o que é que o Estatuto regula? Uma das circunstâncias que ele regula são as situações. Uma das circunstâncias que ele regula são as situações. E nós vamos ver agora quais são essas situações. Vamos lá. Os militares do Estado... Deixa eu ver onde está a canetinha. Aí, voltou. Está lá em cima. Os militares do Estado somente poderiam estar em uma das seguintes situações. Vou até riscar aqui, ó. Vou até grifar. Ativo e inativo. Quem são os ativos, professores? Os de carreira, os cadetes e os alunos soldados e órgãos de formação de militares estaduais, os alunos dos cursos específicos de saúde, capelania complementar e os RR, mas até circular aqui, ó, quando convocados. Vou já explicar detalhadamente. E na inatividade, professor, eu tenho quem? Eu tenho os RR, os da reserva remunerada, e eu tenho os reformados. Vamos aqui exemplificar aqui com calma, detalhar. Eu tenho os policiais ativos. E os ativos, eu tenho os de carreira. Quem são esses militares de carreira, professor? São aqueles que ingressaram na PMCE e estão seguindo a sequência na hierarquia até se aposentar. E estão ativos, logicamente. Só quem tem carreira é o pessoal da ativo. Eu tenho os alunos, e eu não vou especificar alunos. Aí aqui você vai entender os cadetes, os alunos soldados. Ó, preste atenção. Na prática, não confunda, pelo amor de Deus, não confunda a prática com a teoria. Na prática, os cadetes e alunos soldados são considerados candidatos. Nem militares ainda são, nem dirá estão na ativa. Na prática, na teoria, que é a nossa lei, redação dada pela lei de promoção, os cadetes e os alunos soldados, os alunos dos cursos específicos de saúde, capelania complementar, que é o CFO da saúde, e os oficiais de capelães, os oficiais complementares, esse quarto complementar só existe no Corpo de Bombeiros,
são considerados na ativa, entendeu? E embora na prática não é dessa maneira, mas para nossa prova eles estão na ativa. E nós temos os RR. Eu coloquei RR para não escrever por extenso reserva remunerada. Só que tem uma exceção. É quando convocados. Professor, e depois que eu me aposento, eu posso voltar para a ativa? Pode, querido concurseiro. Convocado. Deixa eu colocar aqui. Você pode voltar para a ativa e algumas vezes você deve voltar para a ativa. Então vamos colocar agora aqui os inativos. Inativos. Só lembrando que no artigo 6º aqui ele vai dizer os casos em que o militar estadual retorna à ativa. E lá no artigo 184, 185, 186, outros exemplos dos militares voltando convocado e voltando designado. O RR ele volta mediante aceitação voluntária ou ele volta obrigado a voltar. E lá no artigo 6º, quando a gente chegar lá, eu dou os exemplos. Os inativos nós temos dois. Nós temos os RRs que não foram convocados e ainda estão lá na reserva remunerada. E nós temos os reformados, que eu coloco o RF. Professor, qual a diferença de RR para RF, de reserva remunerada para reformados? Não vou dar uma diferença, mas eu vou dar uma coisa em comum. Ambos estão aposentados. Para quem nunca leu o Código Disciplinar, nunca estudou o Estatuto, eu vou explicar. Imagina alguém que trabalha numa empresa e ele passou, 30 anos, depois de 30 anos se aposentou, pronto. Ali ele está inativo. O período que ele estava trabalhando, os 30 anos, ele estava ativo. Quando ele se aposentou, pegou lá a renda dele, ele ficou inativo. Trazendo para a realidade dos militares estaduais, quando o militar passa 30 anos na atividade, que ele se aposenta depois dos 30, essa aposentadoria dele, em tese e a princípio, não é absoluta. Porque assim que ele se aposenta, ele vai para a reserva remunerada. Imagina um time de futebol. Eu tenho os lá da ativa e tenho um banco de reserva. Quando eu preciso, eu boto um da reserva no lugar de um ativo. Boto para entrar em campo. É essa a ideia de reserva remunerada. Ele está lá na reserva, mas está QAP, para que se for preciso voltar ativa, ele volta. Ou seja, não está garantido que ele nunca vai voltar. Ele pode voltar ativa. O reformado, ele jamais volta ativa. E quando eu digo jamais, pessoal, não venham me crucificar. Ah, mas tem por incapacidade definitiva. Eu estou falando a regra geral. A regra geral é que o reformado não retorna mais ao serviço ativo. Qual a exceção? Do reformado por incapacidade definitiva. Eu tenho 3 tipos de reformado. Eu tenho o reformado por idade. Eu tenho o reformado por punição. Foi punida a reforma. Nós vamos ver lá no Código Disciplinar. Eu tenho reformado por incapacidade definitiva. Pode ser por um motivo de saúde, um acidente, quebrou a perna, amputou a perna e foi logo reformado. Entendeu? Ou tem aqueles que são S37 QI, estão loucão, ficaram loucos, surtaram e foram reformados, incapacidade definitiva. Não tem como trabalhar na ativa esse homem. Então, o reformado não retorna. Em tese, regra geral, o reformado não retorna. O RR ainda está disposto, está sujeito a prestar serviço na ativa. Olha o que diz a lei. Os componentes da reserva remunerada pertencentes à reserva da respectiva corporação, da qual percebam remuneração, sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, ou seja, foi ativo, foi reserva remunerada e agora ele é reformado, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continue a perceber. O que é perceber? Receber o QS, remuneração pela respectiva corporação. Ou seja, se cair a pergunta, os militares estaduais da reserva remunerada e reformados continuam ainda a receber o QS do Estado, certo ou errado? 1, 2, 3, questão certa. Os RR quanto os reformados ainda recebem o seu QSzinho lá. Questãozinha aí, ó, TAJ. Os militares estaduais somente poderão estar em uma das seguintes situações. Quais são, os queridos gafanhotos? Ativa ou inativa. Questão corretíssima. Não tem nem o que reclamar. Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Ou ele é de carreira, ou ele é um aluno, ou ele é um RR convocado, ativo, ou ele é inativo. Um RR é um reformado. Pessoal, o militar da reserva remunerada, enquanto ele está lá na inativa, ele está no serviço inativo. Mas a partir do momento que ele retorna ao serviço ativo, ele é um reserva remunerada, mas do serviço ativo. Então, se cair a questão assim, ó,
É possível que o militar inativo, na condição de reserva remunerada, possa encontrar-se em algum momento no serviço ativo? É verdade. Ele é da reserva remunerada. Quando você fala em reserva remunerada, você lembra logo de inatividade. Mas está na ativa. Aí eu pergunto, ele está tirando serviço na ativa. Ele é inativo? Ele é ativo? Ele é ativo, pô. Ele é ativo, está lá no inciso primeiro. Próxima questão. Os militares da reserva remunerada, quando convocados, continuam na situação de inatividade. Questãozinha boa. Ó, eu acabei de falar aqui, ó. Os militares da reserva remunerada. Cadê a canetinha, meu Deus? Quando convocados, continuam na situação de inatividade? Não. Eles ficam na posição de ativos. Por que, professor, eles foram ativos? Porque, meu peixe, eles estão convocados. Estão lá no serviço ativo. Logicamente, eles têm que estar na ativa. Agora, quando acabar o tempo, porque a convocação é transitória, não é definitiva. Quando acabar o tempo, aí sim, eles retornam para o serviço, para a situação de inatividade. Outra questão, os reformados estão dispensados temporariamente da prestação de serviço na ativa. Aluno, se você errar uma questão dessa, você vai levar um chof. Quem não sabe o que é um chof, pergunta aí quem já serviu ou quem tirou algum curso na polícia, curso tático. Os reformados estão dispensados de forma definitiva, para sempre, do serviço na ativa. Aí, logicamente, lá vem aquele aluno perguntar, professor, mas e os incapazes, os reformados por incapacidade definitiva, que forem julgados aptos na junta de saúde até 2 anos da reforma? Não volta não? Volta. Mas, meu peixe, eu estou lhe dando aqui a regra geral, que é do artigo 3º, e lá do artigo 6º, mais precisamente do artigo 3º. O militar reformado não volta. Pelo artigo 3º, eu subtendo que essa reforma é por idade, ou até mesmo por punição. Não a reforma por incapacidade, que a gente sabe que se for julgado apto, ele volta. Se for julgado apto até 2 anos, tem um prazo até 2 anos, ele retorna ao serviço ativo. Artigo 4º e 5. Ainda também, se eu não me engano, não caiu em concurso. Beber um pouquinho d'água aqui para aí. Não caiu em concurso, se eu não me engano, não tenho certeza. E é um pouquinho confuso, você pode confundir aqui os conceitos. Uma questão sobre esses 2 artigos pode cair, pode, invertendo os conceitos. Pois vamos lá. O serviço militar estadual ativo consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro Militar. Aí eu pergunto, quais são as atividades inerentes à Polícia Militar? Policiamento ostensivo, preservação da ordem pública, proteção da incolumidade da pessoa e do patrimônio, garantia dos poderes constituídos, cumprindo as requisições emanadas de qualquer um deles, a atividade de polícia judiciária militar relativa aos crimes militares, aos seus integrantes. Então, quando o militar está desenvolvendo uma atividade que ela é relacionada a uma das 5 missões, é um serviço previsto, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com as missões fundamentais. Lógico que está relacionado com as missões fundamentais. Mas quando nós lermos aqui a carreira, vamos ver também que está relacionado com a atividade militar. Então, o serviço, eu costumo, na minha cabeça, para eu conseguir separar serviço de carreira. A carreira, para mim, é atividade continuada. Eu lembro dessa palavra, atividade continuada é carreira. Por que atividade continuada? Porque é desde o ingresso até a aposentadoria. E o serviço é quando eu estou trabalhando. No momento que eu estou fardado, trabalhando, exercendo alguma das funções da polícia. Quando eu estou de folga, eu não estou de serviço. Eu estou de folga. Mas quando eu estou a trabalho, eu estou de serviço. A carreira não. Eu estando de folga, eu ainda estou fazendo minha carreira. Porque é dia a dia, se faz de atividade continuada, dia a dia. Entenderam? Tanto o serviço quanto a carreira são privativas dos policiais da ativa e dos bombeiros da ativa. Olha o que diz para a carreira, no artigo 5º. A carreira militar estadual é caracterizada, aí se lembra essa palavra aqui, atividade continuada. Falou em atividade continuada, é carreira militar. Carreira militar. E inteiramente devotada às finalidades e missões fundamentais da polícia, da corporação militar estadual, denominada atividade militar estadual. Veja que aqui também fala de atividade. Então, se você decorar somente atividade, pode ser que você se confunda ainda. Porque aqui fala atividade militar estadual. E aqui fala atividades inerentes à polícia militar e ao corpo bombeiro militar.
Mas o que você vai lembrar para diferenciar? Que a carreira fala em atividade continuada. Entendeu? E o serviço fala no exercício de atividades. Eu estou exercendo atividades. Eu estou de serviço, eu estou trabalhando naquele dia. A carreira é atividade continuada, eu posso estar de folga. Parágrafo único. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa das corporações militares do estadual, iniciando-se com o ingresso e obedecendo a sequência de graus hierárquicos. Ou seja, eu entro como soldado e até onde eu for, quando eu me aposentar, eu fiz minha carreira. Questãozinha aí básica. O serviço militar estadual inativo consiste no exercício de atividades inerentes às corporações militares estaduais. Qual é o erro? Isso, comenta aí. É isso mesmo. Inativo. Não existe serviço inativo, existe serviço ativo. Eu estou lá reformado, estou de serviço? Não estou, pô. Então a questão se tornou errada por conta disso. Outra questão, a carreira militar estadual é caracterizada por atividade continuada e parcialmente devotada às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais. Vamos lá. Carreira militar estadual é caracterizada... Opa, falou carreira. Ele tem que falar da atividade continuada. Cadê a atividade continuada? Está aqui, ó. Atividade continuada. Opa, até aqui tá beleza. E parcialmente devotada, não, pessoal. É integralmente devotada. Lembre-se lá do valor constância. Você tem que ter constância total, dedicação exclusiva, integral a PMCE ou BMCE. Então, não é parcialmente, é integralmente, total. Integralmente devotada às finalidades e missões fundamentais da polícia. Outra questão errada. Mais uma, de autoria do Soldado de Souza, vulgo Piracema. A carreira militar estadual é privativa dos militares ativos e inativos. Mais outra, para que se você errar, vai tomar uma surra de pimba de boi. A carreira militar estadual é privativa dos militares ativos e inativos. Pessoal, carreira, só quem tem carreira é ativo. Cadê esse negócio? Só quem tem carreira são os militares ativos. Acabou-se. O cara foi para a inatividade, acabou a carreira dele. Ah, professor, mas se ele voltou para a ativa, o RR voltou para a ativa, ele tem carreira? Ele está na ativa? Tá, então ele tem carreira de novo. Continua. Artigo 6º, vamos lá tratar da reversão dos militares estaduais, certo? Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para estes designados por ato do governador do estado, quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados do militar estadual, não houver no momento no serviço ativo, militar estadual habilitado a exercer a função vaga existente na corporação militar estadual. Beleza. Precisamos anotar algumas características desse artigo aqui. Cadê essa? Então, os militares poderão ser convocados e poderão também ser designados. Professor, a diferença de um para o outro? Ah, sim, o peixe. Ah, sim. Olhem aqui, lá na convocação, os artigos... Espera aí que aqui está pifando. Os artigos 185 e 186, lá na frente. 185 e 186. E aqui, no caso de designado, você vai olhar os artigos 184. O artigo 184. Certo, anotou essas duas características? Só agora nós vamos saber que a convocação, a reversão, é de caráter transitório. E o militar precisa aceitar. Quando é que ele precisa aceitar? Quando ele for convocado, viu? Designado, ele vai ter que vir. Quem é a autoridade que é responsável pelo ato de convocar ou designar os militares de serviço ativo? Governador, nosso querido governador do estado. Só que ele tem duas circunstâncias para fazer isso. Aí tem lá, ele se aproveitar os conhecimentos técnicos e especializados do militar estadual, ou quando não houver no momento, no serviço ativo, militar estadual habilitado a exercer função vaga existente na corporação militar estadual. Beleza, vou dar um exemplo aqui bem assim simples. Imaginemos que tá tendo um curso, vai ter um curso de operações especiais. E vai ter um módulo lá no curso que é atirador de elite, sniper. E na ativa, lá no batalhão de operações especiais, não tem no momento, não tem.
nenhum policial que seja apto a dar esse curso, a dar esse módulo, a ministrar esse módulo de atirador de precisão. Mas aí o comandante-geral olha, os militares lá do BOP olham e dizem: ei, meu chefe, lá na reserva nós temos aqui o militar fulano de tal. Ele é o mais capacitado aqui no tiro de precisão, já está na reserva e ele pode dar esse módulo. Vai seguindo a cadeia de comando, passa para o comando-geral solicita ao governador, o governador diz: está lá, então vamos reverter, perguntar se ele quer voltar. Chega: ei, fulano de tal, que está na reserva, tu quer voltar de forma convocada, se você quiser, claro, que eu estou lhe convocando, por um certo tempo, para você ministrar o módulo de tiro de precisão para os alunos aí do terceiro COESP, curso de operações especiais, para a gente aproveitar os seus conhecimentos técnicos e especializados. Como é mediante aceitação voluntária, ele diz: não, eu volto. Não, não quero voltar. É mediante aceitação voluntária. O outro caso é quando não houver no momento, no serviço ativo. Lá na ativa, não tem nenhum militar habilitado a exercer a função vaga. Um exemplo bem tosco. Ele abriu uma função, e aqui no Ceará ainda não tem não. Lá no Rio, no BOP do Rio tem, mas aqui ainda não tem. Que é para o operador de trator, para destruir aquelas barricadas que as facções colocam nas favelas, para a polícia não entrar. Aí na ativa lá não tem nenhum militar ativo habilitado a dirigir retroescavadeira, né? Com exceção de algum político aí. Mas não tem nenhum militar habilitado para exercer uma retroescavadeira. Mas tem um lá na reserva. Então o governador o convoca. Ei, cara, tu quer retornar ao serviço ativo para operar aqui a retroescavadeira? Mas também o governador pode designar, pode, porque lá no artigo 184 a gente vê que um dos casos para designar ex officio o militar da reserva para o serviço ativo é quando for interesse da segurança pública. E, neste caso, é interesse da segurança pública. Então, ele também pode ser designado. Neste caso, não haverá aceitação voluntária. No primeiro caso, convocado, tem que ter aceitação voluntária. Então, resumindo, o militar ele pode ser convocado mediante aceitação voluntária para aproveitar o conhecimento técnico especializado dele ou para ele exercer uma vaga que no serviço ativo naquele momento não tem nenhum militar habilitado a exercer. Ou ele pode ser designado. Lá no artigo 84 tem estado de guerra, estado de... tem algumas causas, estado de calamidade, estado de defesa, que o militar é designado para o serviço ativo e em caso de segurança pública. Qual é o exemplo, pessoal, quando ele é designado? O exemplo aí de janeiro e de outubro desse ano passado, quando as facções declararam guerra ao Estado e o Estado convocou quem estava na reserva nos últimos 5 anos. Ou seja, convocou não, designou, voltou à ativa de forma ex officio. Conseguiram entender aí a diferença? Questãozinha aí do professor de Souza, só para tomar um gole d'água. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designados em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do governador do Estado. Os militares estaduais da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo e poderão também ser para este designado. Olha a característica, transitório. Qual é a quarta característica? Aceitação voluntária. Eu tenho uma característica, eu tenho a segunda característica, eu tenho a terceira característica, eu tenho a quarta característica. Qual é a quinta característica? Você deve saber que o responsável por isso é o governador do Estado. Bateu lá com o caput da questão certa. Próximo. Quando se fizer necessário o aproveitamento dos conhecimentos técnicos especializados do militar estadual, poderá ser convocado para o serviço ativo qualquer militar em situação de inatividade. QAP, a Liga das Atenas. Fique ligado. Porque quando eu falo aqui, ó, qualquer militar em situação de inatividade, eu posso colocar aqui também um reformado. E a gente sabe que o reformado não retorna ao serviço ativo, apenas o RR. A questão estaria certa se poderá ser convocado para o serviço ativo o militar da reserva remunerada. Aí pode. O reformado, quando eu coloco qualquer militar em situação de inatividade, eu posso considerar também aí o reformado. E se eu puder considerar o reformado, eu considero a questão errada. Artigo 8º, parágrafo único. Sim, só retornando aqui, ó. Quando o militar for convocado, enquanto ele estiver na ativa, ele vai ter assegurado todos os direitos e deveres, exceto a promoção. Olha, presta atenção, vou colocar aqui, ó. O militar convocado, o militar revertido, coloca aqui.
o militar RR revertida ativa, anotem aí, viu? Isso aqui é questão de prova, aliás. Revertido ativa, tem assegurado todos os direitos e deveres. Vou colocar agora bem grande aqui, ó. Mas não o direito à promoção. O militar, quando esse militar da reserva remunerada, se ele aceitar voltar ou for ser designado, ele vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dos militares da ativa, mas não terá direito à promoção. Ele não poderá ser mais promovido. Se ele voltou, ele era o primeiro sargento e ele passou por 4 anos na ativa, ele não vai poder ter o direito de ser promovido a subtenente, porque ele vem proveniente da reserva remunerada, entendeu? Essa questão aqui caiu em prova. Os atos administrativos do comandante-geral com reflexos exclusivamente internos, marcar aqui, exclusivamente internos, serão publicados em boletim interno da respectiva corporação militar. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Caráter exclusivamente interno, nós podemos falar aqui de assuntos que só interessam aos militares daquela corporação. Por exemplo, professor, que tipo de assunto? Transferências para outra unidade. Nós podemos falar de punições. Podemos falar de elogios. De sindicâncias. Podemos falar de IPMs. Esses assuntos internos que só interessam a gente serão publicados em boletim interno, que é o documento que dá publicidade aos atos administrativos. É o documento que dá publicidade, torna público. Lembra lá de um dos princípios da administração pública, que é a publicidade. E o boletim interno é o mecanismo que dá publicidade. Vamos lá para a questão. Professor de Souza, 2020. Os atos administrativos do comandante-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados em boletim interno da respectiva corporação militar. Essa questão aqui é a tipo Ctrl TRL, Ctrl C, mais Ctrl V. Certíssima. Essa aqui caiu na OCP, no meu concurso. Os atos administrativos do comando-geral, com reflexos exclusivamente internos, serão publicados apenas no Diário Oficial da União. Quando a gente sabe que é aonde que eles são publicados? Em BI, Boletim Interno. Pode ser publicado no diário? Pode, mas não apenas lá. Se for exclusivamente interno, deverá também ser publicado no BI. Nona, o disposto nesse estatuto aplica-se, no que couber, aos militares estaduais da reserva remunerada ao reformado. Pessoal, aqui vai quanto à aplicabilidade. Esse artigo ele vai falar da aplicabilidade do estatuto. Logicamente, implicitamente, né? O estatuto se aplica aos ativos. Mas no que couber, tá aqui, ó. No que couber, se aplica aos RR e aos reformados. Ou seja, se aplica a todos os militares. O que é diferente do Código Disciplinar, que se aplica aos ativos e aos RRs, e não se aplica aos reformados. Questão: o estatuto aplica-se, no que couber, somente aos militares da ativa e reserva remunerada. Prestem atenção quando a questão trouxer palavras limitantes. Se aplica aos militares da ativa? Se aplica. Se aplica aos militares da reserva remunerada? Se aplica. Mas se aplica também aos reformados, no que couber.
Mais uma caiu na CESP 2012. Aplica-se o disposto no Estatuto, no que couber, aos militares estaduais das reservas remuneradas. Cadê a canetinha? Tá aqui. Da reserva remunerada e aos reformados. Questão correta. Chegamos ao fim da primeira aula do curso completo de legislação para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Peço aos senhores o apoio. Deixa eu voltar aqui o slide. Cadê o negócio, meu? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Peço aos senhores o apoio para seguir a página do Tático Concursos Oficial. Seguir a minha pessoal, Michel Simplício 11. E se inscrever aqui no canal do YouTube, né? Que eu não sei como é que bota aquele setinha para baixo, mas se inscreve aí no canal do YouTube. Vamos atingir uma meta aí de 1000 inscritos aí no canal, que eu vou postar o curso completo, tanto da PMCE quanto da PMPI. Vou criar uma playlist. Acompanha a gente pelo Instagram, pelo meu, pelo da página, você já sabe. Qualquer dúvida, comenta. Vou disponibilizar gratuitamente, decidi, a minha apostilha comentada de legislação. Para isso, siga lá o Michel Simplício 11, siga o Tático Concurso, se inscreva no meu canal, mande uma mensagem no direct ou uma mensagem aqui no YouTube ou no meu e-mail, michelsimplicio@gmail.com, que eu estarei lhe enviando tanto a minha apostila quanto as questões que eu já criei e eu dei na sala de aula. Um grande abraço. Meu menino ali zoadando, é normal, estou em casa, eu gravo aqui em casa. Grande abraço, bons estudos para todos e foco e rumo à aprovação.